Olá, amigo do Efluente, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast, um podcast onde um doutor em engenharia e um engenheiro ambiental, um professor e um aluno, um consultor ambiental e um operador de estações, um pai e um filho discutem e trocam ideias sobre o tratamento de águas efluentes. Esperamos que vocês gostem. Olá, amigo do Efluente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast. Hoje a gente vai começar uma série de alguns episódios aí sobre lodos ativados. Então a gente vai começar falando um pouco sobre a parte de microbiologia. Na sequência dos episódios a gente pretende aí falar um pouquinho da parte de instalação, projeto, mesma linha que a gente vem trabalhando nos outros temas. Beleza? Isso aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. Então, lodos ativados, o que a gente pode trabalhar nessa linha, vamos dizer assim, de definição inicial, até uma ideia não só de definição, mas mais até de diferenciação em relação aos outros sistemas, para que a gente possa entender bem e caminhar junto aí nessa lida do conceito do que é lodos ativados e as suas aplicações. Então, assim, quando a gente fala em lodos ativados, é importante a gente diferenciar, caracterizá-lo e diferenciar dos outros sistemas. Quando eu falo caracterizar, o que é a característica dos lodos ativados? Uma concentração alta de sólidos suspensos, de biomassa, né, sólidos suspensos voláteis, a presença de um processo de separação física, que é o decantador secundário, ou outro sistema que lhe valha, né, uma membrana, por exemplo, também pode ser, em que eu tenho que separar essa biomassa e essa biomassa tem um retorno. Então, quando a gente fala de separação da biomassa, a gente não diferencia, por exemplo, de uma lagoeirada, que mantém a lagoa de decantação como forma de separação da biomassa. Né? Por quê? Vamos lembrar sempre, quando eu estou dentro de um processo biológico e eu estou removendo então DBO eu posso considerar como sendo um sólido. Um sólido orgânico volátil, certo? E esse sólido eu vou transformar em biomassa. Essa é a mágica. Então eu vou estar transformando que acontece, né? E eu vou produzir biomassa. Então, num processo aeróbio, né, a maior parte da minha DBO é transformada em biomassa. Então, essa biomassa eu tenho que remover de um sistema, certo? Independentemente de qual sistema seja, né? Se eu estou trabalhando numa lagoa facultativa, a biomassa está onde? Está no fundo da lagoa, então ela está separada, e uma parte está na alga, que vai junto com o efluente tratado. Isso já é contabilizado quando a gente faz um projeto. Né? Agora, quando eu faço uma lagoeirada, eu vou partir de, 30 miligramas, que talvez eu tenha numa lagoa facultativa, para trabalhar com 300 miligramas numa lagoeirada. E eu vou para lodos ativados com 4.000, 3.000, 2.500 miligramas por litro. Então eu sou obrigado a separar. Então essa separação diferencia de uma grande maioria, mas fica igual a lagoa. O que diferencia da lagoa então? É a ideia do retorno do meu lodo. Né? E isso dá um conceito diferente que eu já tenho lá em lagoa, que eu tenho em lagoeirada, lagoa facultativa, mas que a gente não trabalha, que é a idade do lodo. Né? Então quanto mais esse lodo retorna, e o fato do nome, né, ativado, é porque esse lodo ainda tem capacidade de tratamento. Por isso que ele retorna para o meu sistema. Né? Para que eu possa tá mantendo esse meu reator biológico, que então compõe o meu conjunto lodos ativados, reator aeróbio, né, aerado, mais decantador, que compõe esse sistema que faz essa degradação com alta velocidade. Tanto é que, se a gente olhar em termos de tamanho, por exemplo, para uma mesma carga orgânica, talvez uma lagoa aerada fique com um TDAH de 4 dias, 5 dias, e um lodos ativados pode ser menos de um dia. Então, porque ele tem essa capacidade, essa alta concentração de biomassa, que vai conseguir fazer com que eu remova mais carga orgânica em menos tempo. É sempre pensar, eu tenho ali uma quantidade de micro-organismo. Né? Então, se eu tenho uma quantidade de alimento para ele, quanto mais micro-organismo eu tenho, teoricamente mais alimento eu posso colocar. Ou menos tempo eu preciso para tratar. E essa é a lógica do processo de tratamento, né, que a gente tem do processo biológico. Na hora de a gente dimensionar, a gente vai relacionar essas coisas. Sabe? Isso é muito importante a gente entender. Na hora de a gente falar um pouquinho mais de operação, talvez a gente puxe um pouquinho mais aí para o descarte de lodo, etc., que é uma parte importante de controle, né, de operação, ao mesmo tempo importante de projeto, e que vai dar a diferença de tamanho de um lodos ativados para outro. Né? Por que às vezes um lodos ativados tem um TDAH um pouco maior, um pouco menor, trata mais carga, menos carga? Por isso, porque na realidade quando eu faço essa relação entre a quantidade de carga orgânica que está entrando, a quantidade de sólidos que eu tenho no sistema, eu estou fazendo nada mais, nada menos que um balanço de massa. Né? Então esse balanço de massa tem que ser constante, ou seja, eu não posso acumular biomassa no sistema e nem posso perder massa do sistema. Então cada vez que eu estou acumulando ou que eu estou perdendo, o meu descarte não está sendo
compatível, qualitário, né, com relação a esse balanço. Então esse balanço está se tornando não permanente, tá? A gente chama de transiente. E aí a gente vai ter um problema, certo? No sistema, porque meu reator aerado, ele é projetado para trabalhar com uma certa quantidade. A aeração, eu preciso ter uma quantidade de oxigênio dissolvido lá dentro, né? E isso impacta na potência dos aeradores que eu tenho, certo? Então, quando a gente olha para o conceito, para a concepção de lodos ativados, né, de uma forma bem simples, a gente pode associar a isso. Então, uma quantidade de biomassa muito maior, suspensa, processo com aeração artificial com uma densidade de potência muito alta, que permite fazer uma remoção de carga orgânica para um processo aeróbio em pouco tempo. E eu tenho que ter a separação e o retorno dessa biomassa. Então isso caracteriza o meu sistema lodos ativados. Se a gente vai olhar para uma ideia de tipo, né, que eu posso ter, eu tenho basicamente dois. Vamos pensar aqui em várias formas de classificar. Eu posso classificar como olhando para o fluxo, então ele pode ser batelado, ele pode ser contínuo. Eu posso caracterizar pelo tipo mesmo, convencional ou aeração prolongada. São as duas grandes divisões que a gente pode trabalhar. Mas por batelada ele funcionaria? Funciona. Onde que eu aplico o batelada? Quando a minha vazão, por algum motivo, ela não é contínua, ou para sistemas de baixa vazão, né? Menores aí do que 20 metros cúbicos dia, normalmente, né? Acima disso, é mais difícil tu aplicar um sistema batelado, porque nada do princípio é o mesmo. Qual a diferença? O teu decantador... Mas seria melhor até outro sistema, né? Pode até ser outro, né? Partindo do pressuposto de que a gente, que o sistema lodos ativados serviria para aquele efluente, né? Então eu vou trabalhar com uma separação dentro do próprio reator. Então eu vou desligar a aeração, ele vai decantar, e aí eu vou remover esse excesso de lodo, vou novamente alimentar, né? Então, mesmo que eu tenha um fluxo contínuo, eu posso usar o conceito batelada tendo dois reatores, por exemplo. Então eu vou estar uma hora trabalhando e o outro vai estar decantando, esvaziando ou enchendo. E o outro vai estar reagindo, né? Então a reação de remoção. E eu vou ficar trocando. Não preciso trocar lodo entre eles, mas eu vou trocar a alimentação. Uma hora está num, uma hora está no outro, né? Então eu posso fazer o batelada também. Então, nesses casos a gente chama de RBS, né? O reator batelado sequencial, ou RBA, enfim, né? Dependendo a sigla assim, em português ou inglês, enfim. Então eu posso ter essa concepção. Então eu não tenho decantador, mas eu sou obrigado a decantar e separar a biomassa. O conceito não mudou, só mudou meu equipamento um pouco, né? Se eu estou usando um sistema com membranas, por exemplo, eu posso estar fazendo essa separação dentro do próprio reator também. Não preciso ter um decantador para poder fazer isso, né? Então a separação física da biomassa não precisa ser através de um decantador, mas ela tem que acontecer, né? E eu tenho que ter o reaproveitamento, o retorno dessa biomassa. A gente já falou em outros episódios, né, de uma situação onde a gente colocou o flotador para remover esse lodo, né, ao invés de decantador. Isso aí, e pode funcionar, né? Pode funcionar. Não é o ideal, por exemplo, a gente trabalha com decantador, mas eu posso ter outras formas de separação. A premissa é a mesma, é separar o lodo, né? É, isso aí. E com relação à idade do lodo, eu vou ter sistemas com idade do lodo baixa, média ou alta. Também tem várias características que vão associar a essa qualidade do lodo, vamos dizer assim, porque isso está associado a uma qualidade microbiológica, né, da biomassa que eu tenho ali dentro. Então, eu trabalho com lodos ativados convencional, primeira diferença, né? Então, do fluxo a gente viu a minha geração do efluente, basicamente, ou a quantidade que eu estou gerando, né? Baixa, vale mais a pena fazer um batelado do que fazer um contínuo. Mas quando eu estou olhando para o sistema convencional, aeração prolongada, eu estou olhando mais para a disposição do lodo final, depois, do que necessariamente para o sistema. O convencional, ele traz por característica não estabilizar esse lodo, ou seja, eu preciso fazer uma compostagem, preciso fazer um processo posterior de estabilização desse lodo para que haja, ou que possa haver, né, uma aplicação no solo, que no caso da aeração prolongada eu não preciso. Só que, lógico, isso tem um impacto no sistema. Qual é? A aeração prolongada vai levar a sistemas um pouco maiores do que o convencional, para a mesma carga, né? Sempre imaginando o mesmo padrão. Então ele vai ter e por isso uma aeração prolongada, né? O lodo passa mais tempo. E, por consequência, uma aeração prolongada também é um cara que tem idade de lodo mais avançada. O lodo fica mais tempo dentro do reator. E essa ficada mais tempo dentro do reator gera essa estabilização. Então, e essa, já que tu tocou na idade, qual faixa que a gente trabalha? Vai trabalhar aí na faixa de 5, 6 até 30. Né? Aí de novo, né? Já vimos sistemas de tratamento, já vimos sistema de tratamento funcionando com 400.
Nossa, dias, né? Tá um lodo caquético, né? Velho já faz tempo que não é mais. Então, assim, funciona, o sistema estava funcionando. Só que qual era a consequência? Lodos mais jovens trabalham remoção de carga com muito mais facilidade e removem mais fósforo. E teoricamente um pouco mais de nitrogênio. Né? Então, lodos mais velhos vão trabalhar com uma menor remoção. Como a idade do lodo tem um impacto... Se acompanhar mesmo o lodo, poderia, por exemplo, observar que talvez está reduzindo a remoção de nitrogênio e de fósforo, pode estar relacionado a isso? Pode estar relacionado a isso. O que a gente tem que cuidar é que quase sempre, quando eu tenho um lodo mais velho, eu também posso ter problemas de decantação ou de separação física. E aí o que acontece? Eu começo a aumentar meu sólido suspenso no meu efluente tratado, pós-lodos ativados, e isso carrega fósforo, carrega nitrogênio. Então aí eu tenho um problema sério, né? Que pode estar associado. Então, sim, tem a ver com isso, né? Mas essa idade do lodo, ela, de novo, ela é... como eu vou dizer, caracteriza um limite ideal e ela também é utilizada para fazer projeto. Então, idades de lodos menores significam reatores menores, idade de lodos maiores, reatores maiores. Né? E, de novo, com toda a consequência para isso. Né? Então, quando eu vou dimensionar, eu tenho dois fatores, idade do lodo e aquele fator A sobre M, né? Que é alimento sobre micro-organismo. Né? Que, de novo, também caracteriza diferentes condições de tratamento que a gente pode falar mais tarde na parte do projeto, né? Que daí acho que é mais associado a projeto. Então, em termos de tipo, eu acho que seria isso. O que a gente pode falar? O micro-organismo em si ele vai ser uma família mesmo que vai... Vai mudar. Muda um pouco. Né? Muda um pouco. Mas, de novo, como características gerais, eu tenho que ter. Então, falando em características gerais, né? Quando eu vou falar do meu floco microbiano, o que eu tenho que olhar? Para que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para um floco que seja bom de separar. Então, seja que ele sedimente bem. Então, para isso, ele precisa ter uma macroestrutura e uma microestrutura equilibrada, que a gente sempre chama. 1000 vezes eu ter uma estrutura equilibrada do que ter um monte de micro-organismos ali. Né? Isso não quer dizer equilíbrio, mas que eu tenha micro-organismos importantes dentro de uma concentração equilibrada. Por exemplo, e os mais importantes para isso, as bactérias filamentosas. Que essas são aquelas que trabalham, jogam dos dois lados. Ela vai... Uma hora, se ela está em excesso, é ruim. Se ela está faltando, é ruim também. Se faltar, fica o lodo gelatinoso. Não separa na desidratação. Então, se eu tenho muita bactéria filamentosa, ferrei com o meu lodo. Se eu tenho pouca bactéria filamentosa, também, porque daí não tenho um lodo com estrutura. Né? E essa parte microbiológica, ela é muito interessante e é um controle que é muito pouco feito, na realidade. Por quê? Como é que eu vou saber que o meu lodo está bom, né? O que se faz nas estações de tratamento hoje, pensando nessa parte de microbiologia, sem olhar para a microbiologia de fato específica? Eu sempre recomendo que numa estação de tratamento que tenha lodos ativados, que pelo menos tenha um microscópio básico, para a gente poder fazer umas análises básicas lá. Você olhar, ver se tem rotíferos, por exemplo, porque apareceu o rotífero, significa que o teu efluente está bom, está com a carga boa, não está com excesso de carga. Sumiu o rotífero, ou apareceu algum contaminante no teu efluente, ou eu tenho um excesso de carga. Né? Normalmente o pessoal trabalha com análise diária disso. Né? Normalmente análise diária. Então tu vai lá no microscópio e já olha, né? Vê se de novo se tem os tartígrados, né? que de novo trabalha uma condição boa, começou a desaparecer, vou olhar o que está acontecendo. E não esperar tu causar, por exemplo, uma outra forma de avaliar a microbiologia, qual é? A parte física, que são duas análises. Decantabilidade, pega o cone Minoff, faz lá durante meia hora, 1 hora, tu verifica quanto de volume tu tens para o volume de líquido. Tá. Então se eu tenho lá 400 ml, é o meu normal. Tu às vezes o lodo começa a mudar e tu não percebe. Por quê? Ele mudou um pouco a cor, mas tu não percebeu. Ele mudou a densidade, tu também não percebeu. Porque talvez em 1 hora ele decantou. Só que ele agora está entumecido. Então ele ocupou os mesmos 400 ml em 1 hora, só que agora tu tens um monte de bactéria filamentosa. E tu não sabe. Tu vai saber depois. Quando tu vai saber? Quando tu vai fazer o IVL, que é o índice volumétrico de lodo. Que aí tu vai pegar esse volume que tu teve no cone e fazer uma divisão pelos sólidos suspensos. Né? Tu vai fazer uma relação com os sólidos suspensos. Então, quando tu faz essa relação com os sólidos suspensos, tu vai dividir essa altura do cone por esses sólidos, tu vai ter o IVL, ali tu vai perceber que teu IVL aumentou. O ideal é menor do que 100. Até 200 é tolerável, né? Mas assim, então tu tá olhando para algo que não está bom, mas tu vai perceber isso depois. Talvez numa análise microscópica tu vai perceber logo que alguma coisa está mudando. E aí tu vai no porquê, né? O que está acontecendo. Aí tu vai perceber, sei lá, teve um descarte de algum produto, uma limpeza mais forte na fábrica que tu não soube, né? Não foi informado.
descarte de alguma coisa que tu não foi informado. Então, tu tens mais rápido tomar uma decisão e poder fazer a atitude, não esperar o lodo morrer e aí sim, tu perdeu teus lodos ativados. Aí tu vai gastar um mês para poder repor. É isso que eu ia perguntar agora, o tempo médio para formação. Varia bastante, mas aí de 2 semanas a um mês a gente consegue uma boa formação de lodo. O que a gente recomenda, né? Sempre tu vai iniciar um sistema ou sempre quando é um colapso no teu sistema. Busca um lodo de alguém que tem um efluente parecido com o teu, o mais próximo possível do teu. Né? Faz uma carga grande, traz uma carga grande, né? Não pode ser muito longe, porque esse lodo não pode ficar na aeróbio. Ele tem que vir rápido, né? De preferência em menos de 4 horas, né? Que ele esteja de 4 a 8 horas, que ele esteja de volta contigo. Senão ele vai morrer. Tudo bem, ele vai se tornar anaeróbio, depois ele volta, né? Ele vai voltar, tu vai dar aeração, ele vai ter uma carga de micro-organismo que tu vai trabalhar. Mas quanto mais tempo demorar, mais difícil vai ser para te estabilizar de novo. Tá? Então, tu trabalhar com esse restart, melhor que seja o mais perto possível do teu efluente e mais perto possível da tua fábrica. E daí tu não causa esse impacto, vamos dizer assim, tão grande, né? Certo? Então, quando tu tens essa quantidade de micro-organismo, então tu vai controlar isso fazendo um descarte, que depois a gente pode falar disso mais especificamente, né? Fazendo um descarte desse material proporcional a essa quantidade que tu está trazendo. E de novo, também tem um impacto, porque todo o teu cálculo do descarte é feito com a concentração que tu tens no fundo do decantador. E quando tu tens um problema no lodo, obviamente o teu fundo do decantador muda. Então o teu descarte muda também. E até tu dar conta disso, já perdeu um monte de lodo. Né? Então esse controle físico, vamos dizer assim, ele vai ter que acontecer. Não tem como, não tem outro jeito, ele vai ter que acontecer. Mas uma série de o microbiológico e vai associando eles, né? De novo, acho que aqui a gente pode falar, né? Quando a gente não recebemos nada para isso, não temos nenhum patrocínio, mas trabalhos muito interessantes em ETs feitos pela empresa Genética, é um dos nossos convidados, né? Que a gente vai ter aí mais para frente. Faz um trabalho muito interessante nesse sentido. Inclusive a página deles, né? Eu lembro se é geneticagroup.com.br, não lembro. Mas a Genética de Chapecó, né, uma empresa de referência nessa área, eles fazem muito esse trabalho de olhar para essa questão do micro-organismo e entender como que o sistema de tratamento está funcionando. Né? Então, a partir disso, consegue-se falar muita coisa. Olha, teve carga, teve um componente tóxico, tu não está fazendo descarte, o lodo está muito velho, porque a qualidade microbiológica ela muda conforme muda a idade do lodo, por exemplo. Né? Então, lodos mais jovens tendem a ter um tipo de micro-organismo, lodos mais velhos, outros. Então, o teu olhar para isso também pode estar indicando que tem alguma coisa errada no teu sistema, que tu não vai saber por uma análise microbiológica qual a idade do teu lodo, mas tu vai saber que está mudando. Então, tu tem que olhar por que está mudando. Não tem antes da OTIA. Por quê? Porque, na verdade, quando tu pega uma idade do lodo, na realidade, tu tens um projeto baseado naquilo. Então tens que manter a qualidade do lodo. Né? Então se ela está mudando, o teu sistema está mudando. O que pode acontecer? Tu não vai te dar conta, ou vai te dar conta depois que a tua DBO de saída começou a aumentar. Porque a tua idade do lodo começou a aumentar. Eu tenho que fazer uma coleta e mandar pro E aí você já está com o efluente fora. Sabe? Então esse controle é muito importante. Né? E esse é que eu vejo muito pouco nas estações de tratamento. Sabe? Vejo muito pouco mesmo. Assim, vejo muito físico. Controlar o IVL, controlar os sólidos suspensos voláteis. Tá ótimo, tem que ser, e não tem nada de errado nisso, né? Vamos combinar. Mas, porém né? Entretanto, porém, aí sim eu deveria ter um controle microbiológico básico para a gente poder entender um pouquinho melhor como esses micro-organismos estão funcionando, né? E aí, de novo, acho que tem uma coisa que a gente já comentou no episódio de óleos e graxas, se eu não me engano, a importância de remover essa parte de gordura antes de um sistema desse, né? Também, porque sempre que eu tenho algum processo associado à gordura, eu posso ter uma flotação natural acontecendo e indesejada. O meu processo de separação, em 99%, ele é por decantadores, né? 95%, também não vou exagerar, é por decantadores. O restante é um sistema alternativo, né? Quando muito raramente um flotador. Então, é ruim. E a própria degradação daquela carga vai mudar, né? Sim, também. Eu tenho sempre que eu vou ter um processo associado a óleos e graxas, né, eu vou ter inicialmente uma DBO com mais difícil degradação do que eu posso ter ali com uma proteína mais solúvel, solubilizado, um carboidrato, né? Então um componente intermediário já meio hidrolisado.
que o micro-organismo possa absorver com mais facilidade, possa se alimentar com mais facilidade, né? Eu estava num frigorífico esses tempos, onde eles tinham um sistema de lodos ativados. Acho que o limite máximo para entrada era de horas e graxas era 40, eu acho. Boa pergunta. Não sei se era Não 40, olhei para era isso um pouquinho mas menos, mas tinha o parâmetro e tinha dado um problema no sistema primário, né? O sistema antes desse lodo desativado, eles estavam entrando com 400 e perderam o lodo. Isso aí, e perde mesmo, porque você muda a característica, né? E o óleos graxas tem uma situação que eu posso estar mudando até uma questão de tensão superficial. E aí a própria forma de alimentar do micro-organismo pode alterar, e aí eu baguncei com tudo, sabe? Então realmente a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não só óleos graxas, mas tu entrar, por exemplo, com um detergente que tem mais quaternário de amônia, que seja mais tóxico, ele já vai começar a sentir e pode começar a morrer, dependendo o quão tóxico já é o teu efluente. Porque hoje a gente não trabalha com lodos ativados só em sistemas biológicos, indústria de alimentos, não. Eu trabalho em indústria metalmecânica, eu trabalho, muitas das indústrias metalmecânicas trabalham biológico para quê? Para diminuir a toxidez do efluente. Né? Então pega o efluente tratado no físico-químico, mistura com o sanitário, junta os dois efluentes numa porção só, onde é permitido isso, né? Não tem sido mais permitido, mas onde é permitido eu posso colocar eles juntos, e aí sim eu diminuo a toxidez. Porque daí então eu pego um efluente com mais difícil tratamento e faço o processo de remoção e acaba diminuindo a toxidez, né? Diminuindo componentes tóxicos que estão presentes nesse efluente, degradando, e no final das contas diminuindo a toxidez. Beleza. Acho que está pontuado. Eu acho que sim, acho que por hora é isso, né? Vamos ver os demais episódios, vamos dar uma olhadinha, com a coisa a gente pode dar uma pincelada em algo mais aí, né? Beleza, então. Valeu, pessoal. Até a próxima. Vamos voltar aí com um episódio sobre instalações. Um abraço, até mais. Fala, amigo do Efluente, chegamos ao final de mais um episódio do Efluente Cast. Se tu gostou, por favor, deixa aqui o teu like. Se tu não gostou, deixa aqui a tua sugestão para que a gente possa aprimorar cada vez mais os nossos episódios. E por favor, não esquece de compartilhar esse episódio com o teu chefe, teu colega, um ex-colega de faculdade, alguém que possa também apreciar o conteúdo que a gente tem a oferecer, beleza? Até a próxima, um abraço!